amiga, a gente está aqui com mais um vídeo do Hora da Pastoral. Saudades, hein, Helder? Faz tempo que a gente não trazia nada. Bom, eu sou o Helder E eu sou a Gisele. e nós estamos aqui para trazer algumas reflexões. O que a gente tem pensado é o seguinte, a gente está aqui em quarentena, igual muita gente por aí, sem sair de casa, e aconteceu uma coisa que nós, como teólogos, ficamos pensando. Muitos padres, muitas paróquias transmitindo missa por redes sociais. E é uma coisa que nunca aconteceu, pelo menos nessa proporção e desse modo. E a gente não está aqui para falar se isso é certo, se isso é errado. Não é essa a nossa intenção. Mas nós queríamos trazer algumas reflexões para ajudar a gente a entender qual é o papel da comunidade nesse contexto e mesmo como que a gente vivencia tudo isso que está acontecendo, coronavírus, quarentena, afastamento da comunidade eclesial, pelo menos fisicamente, aqui nesse contexto. Então, É isso mesmo, Helder. E sabe que uma coisa que eu tava pensando aqui, Helder, como é que se a missa, ela é composta pela comunidade. A missa, ela existe porque existe uma comunidade, né? Se celebra o mistério, em torno, é a comunidade que celebra o mistério. Uma vez que a missa, então, ela é celebrada via Facebook, qual o papel da comunidade? Se a comunidade ela está distante, né? Uma comunidade virtual, não é uma comunidade presencial, né? De que maneira nós, nesse momento em que nós estamos vivendo, nós compreendemos essa realidade? o Concílio Vaticano II mudou muito a maneira como a gente celebra a missa. Isso é verdade. Claro que a gente sabe a questão da língua vernácula, então reza em português, o povo tem as respostas, mas fora essas questões mais práticas, existe uma ideia no Vaticano II, que está sobretudo lá na Sacrosanto Concílio, que vai falar da participação ativa e consciente do povo na missa. Então, antes do concílio, não existia a ideia de que o povo celebrava a missa. O celebrante era o padre. E o povo meio que assistia a missa. Na prática era isso que acontecia. Por exemplo, eu que sou de uma paróquia bem antiga, era de uma paróquia bem antiga, você tinha lá na igreja vários altares espalhados. E antes do Vaticano II, diziam os padres mais velhos da paróquia, que se tivesse mais de um padre, eles não concelebravam a missa. Cada padre rezava a missa num altar diferente, mesmo que fosse no mesmo momento. O Vaticano II traz essa ideia da participação do povo na missa. Então se concelebra, se celebra junto, é a comunidade reunida que celebra a ceia do Senhor. Então, o Concílio Vaticano entende que não dá para dissociar, não dá para separar aquilo que se celebra do projeto de Cristo. Então, na missa, no mistério pascal celebrado, se contempla e se revive o projeto de Jesus, que culmina na cruz e na ressurreição. Nesse sentido, Helder, o que a palavra de Deus nos traz? Tem um trecho lá do Ato dos Apóstolos, na verdade no capítulo 11, do versículo 27 até o versículo 30, que na verdade conta, né, de um profeta que estava anunciando lá pela região de Antioquia uma grande fome, né? Que uma grande fome, na verdade era uma profecia, que uma grande fome estava por vir, né, sobre toda a terra. Então, nesse sentido, o que os discípulos fizeram? Eles decidiram, cada um, né, dentro da sua possibilidade, mandar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. Então, no fundo, são igrejas, né, igrejas que se ajudam num momento difícil. É um pouco do que nós estamos vivendo hoje, né? Você falando, Helder, do sentido da comunidade, né? Da comunidade, que na verdade a comunidade ela está em torno de um único propósito. Na verdade, esse é o significado, né, da palavra comunidade. São pessoas unidas em torno de um único propósito. Se o nosso propósito nesse momento é de fato vivermos, nós estamos aqui clausurados, por exemplo, a realidade de uma boa parte da população. Talvez não a maioria, porque existem pessoas que por conta da própria condição social em que vive numa situação reclusa, mas que não é tão reclusa assim, né? Pessoas vivendo 5, 10, 15 pessoas em metros quadrados, digamos assim, a gente sabe que essa é a situação sociopolítica do nosso país.
Mas a palavra de Deus vem à tona para dizer que o sentido primeiro da comunidade, de fato, que no momento de dificuldade nós nos unamos em prol de uma necessidade maior. No caso desse trecho dos Atos dos Apóstolos, é uma fome que estava por vir, que estava assolando toda aquela realidade. Então, eu acho que isso tem a ver com o sentido maior da comunidade e que a comunidade ela não se isole, né, em torno das suas próprias necessidades, mas que nesse momento a comunidade, mesmo que seja virtual, ela se una em torno desse mistério maior, que é a morte, a ressurreição de Jesus, mas que é discipulado, que é causa própria, né, que é realidade que transforma a vida das pessoas. Então, uma coisa que vale a pena pensar que é o seguinte, a nossa participação na comunidade paroquial, que se inicia lá pelo batismo, na verdade, ela tem uma dimensão muito maior que a nossa participação no corpo eclesial, na igreja como um todo, e a gente não pode perder isso de dimensão. Então, quando a gente assiste uma missa, independente da paróquia que está viabilizando aquela missa pelo Facebook, pelo Instagram, seja o que for, a gente celebra o nosso pertencimento ao corpo de Cristo, e não apenas a uma comunidade específica. E aí vamos pensar o seguinte, num primeiro momento pode parecer um contrassenso, como eu, fechado dentro da minha casa, que é a realidade desse pessoal que assiste a missa pelo Facebook, posso concretizar a minha participação cristã. E vamos pensar em algumas possibilidades. Então, em primeiro lugar, eu acho que quando a gente vive a quarentena, de alguma maneira a gente se coloca em comunhão e numa posição de caridade com aqueles que não podem viver a quarentena. Eu em casa sou um potencial, como que fala? Um potencial contaminador a menos na rua. E nós somos relativamente jovens, mais ou menos, mas a princípio não somos de grupo de risco, passaríamos vivos por uma contaminação. Mas quando eu não me contamino, eu de alguma maneira estou possibilitando que também um idoso, um cardíaco, um hipertenso não se contamine por meio de mim. Isso também é caridade cristã. Quando eu não me contamino, eu estou possibilitando de alguma maneira que aquela pessoa que mora no extremo da periferia e que não está em quarentena porque está trabalhando todo dia, pegando o metrô, pegando o ônibus do mesmo jeito, não se contamine pelo meu vírus. Esse é um primeiro modo de ajudar, eu acho. Gisele, como mais a gente podia pensar a pertença cristã, o envolvimento cristão a partir dessa realidade? Na verdade, como nós estamos reclusos, né, eu acho que uma grande possibilidade que nós temos hoje é até mesmo de ajuda financeira. É claro que não é a realidade da maioria das pessoas, mas aqueles que têm condições, né, puderem ajudar mesmo à distância. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem o exemplo do padre Júlio Lancelotti, que tem feito um trabalho extraordinário, né, que muitos de nós jamais teria coragem, né, de dar essa assistência, principalmente ele, que é uma pessoa que também é considerado risco, né? E ele tem se dedicado. Então, por exemplo, a partir do momento que eu divido aquilo que eu tenho, até porque a quarentena, ela tá dizendo que nós temos que viver com menos, porque a gente não sabe a situação econômica do país daqui para frente. Então, nós estamos já diminuindo os nossos gastos, né? Até mesmo pelo fato de não sairmos de casa, ou até mesmo a condição financeira das empresas, o nosso salário, isso não está garantido nesse momento. Até porque tudo está muito recente para todos nós. Então, na verdade, essa ajuda financeira, dentro do possível, partilharmos, mesmo o pouco que nós temos, ela é fundamental, sim, e isso toca a fundo o verdadeiro sentido da comunidade. Outra coisa que eu acho muito importante, Gisele, é a gente pensar nas pessoas que são trabalhadores liberais, né, autônomos. Essas pessoas não têm um salário garantido, elas vivem do serviço que elas prestam. E é muito comum a gente ver nesse período pessoas que falam de parar de pagar por esses serviços. E muitas vezes serviços até contratados. Então pensa assim, para aqueles que pagam escola de filho, para aqueles que pagam uma faxineira, ou uma escola de inglês, uma escola de inglês, ou um serviço, por exemplo, de academia, terapêutico,
de academia. Quando você para de pagar isso, de alguma maneira você está pensando só em você. Claro que aqui a gente não está querendo falar o que você deve ou não fazer, porque cada um sabe da sua situação. Mas no campo ideal, é importante que a gente pense nas pessoas que não têm um emprego e um salário fixo. E até a gente está contribuindo, Helder, para o próprio desequilíbrio da economia, né? Porque porque eu não sou o dono do dinheiro, é um ciclo, né? Se eu não faço girar esse dinheiro, isso também de alguma maneira vai me afetar. Se eu deixo de pagar a academia, que nesse momento eu não estou usando, mas se de alguma maneira a academia está se empenhando para aulas virtuais e etc., assim também com outros serviços, eu também posso ser um contribuidor para que esse caos generalize e atinja mais pessoas e principalmente as mais pobres. A gente sabe que a igreja é muito diversa. Existem muitos estilos de celebrar, de rezar a palavra. E nesse momento de maior isolamento físico, todos esses instrumentos são legais para que cada um alimente a sua fé, a sua vivência, a partir daquilo que já está acostumado a viver nas comunidades físicas e às vezes até nas virtuais, como é o caso, por exemplo, do canal Hora da Pastoral. Continue, assista aquilo que é do seu gosto, aquilo que de alguma maneira te ajuda a fortalecer a fé, mas não de uma maneira egoísta. Continue se inteirando de toda essa situação que o país vive e não sair de casa já é uma atitude muito cristã. Porque quem não sai de casa não está preocupado apenas em não se contaminar. Está preocupado em não transmitir esse vírus. Com certeza. É isso aí, Helder. É isso aí. E em breve mais alguns videozinhos aí no Hora da Pastoral e a gente vai estar trazendo algumas novidades.